Olha, tá vendo? Adriana. Adriana saiu, automático. Tem outra pessoa que também não está aceitando. Pronto. Aleluia. Deixa eu compartilhar aqui minha tela. Ok. Fiz a chamada. Chamadinha rápida. Boa noite. Boa. Acabando o mês. Adenilton. Ele tá aí? Presente. Ótimo. Adriana. Presente. Arthur. Arthur. Oi, o cara entrou agora. É uma falta. Bárbara. Presente. Beatriz. Presente. Daniela. Presente. Davi. Eduarda. Presente. Igor. Presente. João Paulo Henrique. Presente. João Paulo Palmeiras. Marcos Vinícius. Matheus. Presente, professor. Melissa. Presente. Wellen. Presente. Everton. Pronto. Quem chegou depois? Alguém? Presente, Arthur. Mais alguém? Eu vou fechar, hein? Bom, vamos começar hoje um assunto muito importante que vai trazer uma fundamentação teórica para vocês, né? Vai dar um suporte, principalmente para as disciplinas mais específicas do curso, em particular mecânica, ok? Então, o assunto de hoje, eu vou falar sobre vetores. Vou compartilhar aqui os slides. Cadê? Vetores, né? Esses vetores, vou focar direcionado para forças, né? Porque na engenharia vocês vão trabalhar muito com essas forças, e aí existem vários tipos de forças, né? Tanto horizontais quanto verticais, né? Existe a força, por exemplo, a força peso, a força gravitacional, existe
as forças, vamos dizer assim, ocasionadas externas, né? Forças externas, por exemplo, forças de atrito. Existem vários tipos de forças. E essas forças, elas podem ser representadas por vetores. Ok? Então, se você souber trabalhar com esses vetores, vocês vão saber trabalhar com forças. E qualquer projeto estrutural que vocês forem fazer, vocês vão trabalhar com as forças, que podem ser representadas por vetores, beleza? Então, vetor é um assunto muito importante, prestem atenção, é fácil, né? Mas, porém, precisa atenção, porque é um detalhe que faz você errar um cálculo, ok? Então, bora lá. Começar a explicar os vetores, o que é um vetor e suas componentes, beleza? Os objetivos da aula de hoje. Sempre eu vou deixar os slides. Depois vocês dêem uma olhada aí no que é o objetivo de aprendizado para a aula de hoje. Então, sem mais delongas, quando eu falo de vetor, né, o que seria um vetor? Vetor ele é um objeto matemático que tem um valor e uma orientação. O que seria basicamente isso? Vamos definir aqui, antes disso, uma grandeza escalar, ok? Uma grandeza escalar é um número. Ela pode ser representada pelo número. Exemplo, tempo, temperatura, energia, massa. Ok? Aqui, ó. Tá logo aqui embaixo. Grandeza escalar. Quando eu digo tempo, eu falo, olha, 1 hora, 2 horas... Temperatura, 30 graus, ok? Massa, 10 quilos. Só essa informação já é bastante para te orientar, para te dar aquela noção de grandeza, de quanto equivale aquela grandeza. Eu não preciso dar mais nenhuma outra informação. Se eu digo, daqui a 2 horas... sei lá, daqui a 2 horas, ou, o que eu falo? Daqui a 2 horas a aula vai acabar, um exemplo, né? Você sabe que daqui a 2 horas a aula vai acabar. É essa informação. Se eu digo, olha, agora está marcando aqui a temperatura ambiente 33 graus Celsius. Então, 33 é a minha temperatura ambiente, não preciso te dar mais nenhuma outra informação. Ok? Mesma coisa com a massa. Esse objeto pesa ou tem uma massa de 10 quilogramas. Pronto. Então, grandeza escalar, ela pode ser representada pelo número, ok? Uma grandeza física que pode ser representada por um número. E essas operações, elas obedecem às regras da álgebra, né? Se eu quero somar hora com hora, eu posso somar grama com grama, ok? Então, você pode somar, você pode subtrair, você pode multiplicar, de acordo com aquelas regras da álgebra convencional. Já uma grandeza vetorial, que também pode ser uma grandeza física, ela não pode ser representada apenas pelo número. Ela tem que ser representada por um vetor, como o próprio nome diz, grandeza vetorial. Não é? E o que seria isso, por exemplo? Quais grandezas físicas que eu não posso representar pelo número? Aqui, ó, a posição, a velocidade, a aceleração. Por quê? Porque se eu digo a minha posição... A posição de um objeto está a 5 metros. 5 metros de quê? Ok? Então, se eu digo, ó, um objeto está localizado a 5 metros. Aí você vai dizer, a 5 metros de quê?
Para que direção? Para que sentido? Entendeu? Que essa grandeza física, posição, por exemplo, ela não pode ser representada apenas pelo número, por um módulo. Eu preciso complementar a minha informação. Eu preciso dizer, por exemplo, em que direção. Ela está a 5 metros daquele objeto de referência, ou lá do norte, está indo para o sul, leste a oeste. Eu preciso te dar mais informação. Senão você não consegue interpretar aquela grandeza física. Da mesma forma, velocidade e aceleração. Eu preciso dizer, além do módulo, eu preciso identificar em que direção ou em que sentido a velocidade está indo, ou a aceleração. Ok? Então, uma grandeza vetorial, ela depende basicamente de 3 fatores. Do módulo, que é vamos dizer assim, em termos absolutos, é como se fosse uma grandeza escalar, que é só o módulo. Ela precisa de uma direção e ela precisa de um sentido, beleza? Que é o que ele fala aqui de orientação. Essas orientações é para você identificar com clareza essas grandezas. Tá claro a diferença de uma grandeza vetorial para uma escalar? A escalar é só um número. Sim. Você não precisa de mais nada de informação. Quando eu digo temperatura de 30 graus, você não vai perguntar se é 30 graus para o norte, para o sul. Está em que direção, em que sentido? 30 graus, não precisa, porque é uma grandeza escalar. Já uma vetorial, não. Uma grandeza vetorial precisa dizer, olha, a aceleração de um objeto que está indo de cima para baixo. Então, é uma aceleração assim, ó, nesse sentido, no sentido da força da gravidade. Mesma coisa a velocidade, está indo de leste para oeste, por exemplo. Eu preciso te dar mais informações. Então, nós vamos trabalhar na aula de hoje com essas grandezas aqui, vetoriais. Que foi o que a gente viu na aula passada. A gente viu definição de posição, de velocidade, de aceleração. E agora a gente vai ver como é que se soma essas grandezas físicas. Como é que eu multiplico essas grandezas? Será que é igual a multiplicação, a soma, é igual a essas grandezas escalar, que a gente usa as regras da álgebra comum? Não. As operações com vetores, elas obedecem a regras diferentes das regras da álgebra. Ok? É o que a gente vai ver na aula de hoje. Então, só como exemplo, eu tenho aqui um vetor deslocamento, né? Deslocamento. Então, imagine uma partícula que vai se deslocar do ponto A. Vamos pegar aqui o ponto A. Vocês estão vendo aqui o ponto A. E ela está indo para o ponto B. Ok? Então, deslocou do ponto A para o ponto B. Eu tenho aqui, ó, um vetor com esta amplitude, né? Ou com este módulo, ou comprimento, tanto faz. Nesta direção e neste sentido. A direção é essa aqui, ó, formando um ângulo com a horizontal. E o sentido é aqui para cima, ó, porque o sentido poderia estar aqui para baixo. Ok? Então, tem diferença de direção e sentido. A direção é isso aqui, ó, todo, como um todo, essa reta. E o sentido é aqui para cima. Então, imagine que uma partícula está saindo do ponto A para o ponto B, que aí eu estou representando aqui este movimento por um vetor, que eu vou chamar aqui um vetor AB. E aqui eu representei 3 casos, ó. Então, essas 3 retas aqui, ó, que eu estou mostrando, ó, elas têm o mesmo comprimento. Ó. Se você medir aqui do ponto A para o ponto B, ó, do ponto A para o ponto B, elas têm o mesmo comprimento. Significa que elas têm o mesmo módulo, ok? A mesma distância. E a mesma orientação. Quando eu digo a mesma orientação, ela tem a mesma direção e o mesmo sentido. Ok?
Ok? Ó, estão todas aqui, ó, na mesma direção, que é no mesmo ângulo, ó, com a horizontal. Se eu me disse esse ângulo aqui, seria essa reta aqui inclinada. Estão todas na mesma direção e no mesmo sentido, ó, porque as três estão apontando aqui para cima. Esse outro exemplo aqui, ó, na letra B, eu tenho aqui basicamente três trajetórias. Ó. Do ponto A para o ponto B, eu posso vir por aqui direto. Eu posso vir por aqui, ó, aqui uma outra trajetória, tá vendo essa linha azulzinha aqui, ó, fazendo essa curva. E eu tenho essa outra trajetória que está um pouco apagado, não sei se dá para ver aí, ó, que vem por aqui, ó, onde a mãozinha está acompanhando. Ó. Vem, chega aqui. Então, essas três trajetórias, ela corresponde ao mesmo vetor deslocamento. Por quê? Que é o mesmo vetor deslocamento. Porque sai do ponto A e chega no ponto B. Beleza. É o mesmo deslocamento. Independe da distância percorrida o deslocamento. Lembra? O deslocamento é do A para o B, ó. Só que esses três vetores aqui, eles não são iguais, viu? Diferente daqui da letra A. Na letra A, esses três vetores, eles são iguais. Ó. Só que esses vetores aqui, eles possuem o mesmo deslocamento. Só que eles não são iguais. Ok? Alguma dúvida com relação a isso? Não, professor. Um vetor, ele possui uma origem e ele possui uma extremidade. A origem é esse ponto aqui inicial, a extremidade é onde geralmente fica a setinha, viu? Então, gravem isso aqui, origem, extremidade. Como é que eu somo dois vetores? Ou seja, como é que eu somo duas grandezas físicas que são vetoriais? Eu quero somar uma posição de um objeto com a posição de um outro objeto, ou a velocidade de um carro com a outra velocidade de outro carro. Eu quero somar essas grandezas vetoriais. E a soma, como eu já falei, ela não é aquela convencional, aquela soma algébrica. A soma vetorial é diferente. Então, vamos ver aqui, ó. Então, imagine que eu tenho um vetor soma que eu quero, que é a soma do vetor A mais o vetor B, ok? Eu quero somar o vetor A mais o vetor B. Outra coisa importante, ó, quando vocês verem, ou virem, né, melhor, verem não existe. Quando vocês virem uma setinha em cima de uma variável, significa que essa variável ela é vetorial. Ok? Então, se não houvesse essa setinha, se não tivesse aqui essa setinha, ó, seria uma soma algébrica convencional. S igual a A mais B, somando normalmente. Por exemplo, 3 mais 5, 8. Como tem a setinha em cima, indica que essas variáveis são vetoriais e a soma não é convencional. A soma ela é vetorial. Como é que a gente vai fazer? Tem várias formas de se somar dois vetores. Por exemplo, imagine, olha essa figura aqui, ó. Eu tenho um vetor aqui de A para B, que é um vetor AB, que eu vou chamar aqui do meu vetor A. Tá aqui, ó, vetor A. Tá vendo? Vamos supor que uma partícula saiu desse ponto A, fez essa trajetória todinha aqui, ó. Não interessa se ela dobrou, fez curva, o que for. O deslocamento é isso aqui, é do ponto A para o ponto B. Então, eu tenho esse vetor aqui, ó. Que eu estou chamando de vetor A. Então, imagine que uma outra partícula, ou até mesmo a mesma, tanto faz, saiu do ponto B, fez essa trajetória aqui, ó, em vermelho, ó. Chegou aqui no ponto C. Você pode pegar aqui um vetor em linha reta do ponto B para o ponto C. Porque o deslocamento, o que importa é o ponto inicial e o ponto final. Então, esse vetor aqui eu estou chamando de vetor B.
Como que eu somaria o vetor A com o vetor B? Seria esse vetor resultante aqui, ó. Do ponto A ao ponto C. Porque o ponto A, que foi o ponto A de origem, foi da onde começou tudo, partiu. E o ponto C foi o ponto final. Então, é esse vetor aqui, o vetor resultante ou o vetor soma. Ok? Então, para somar dois vetores, basta você pegar, colocar os vetores alinhados dessa forma, ó. Você coloca o vetor A, depois você coloca o vetor B, eu quero somar A mais B, é o vetor resultante, a origem é a origem do primeiro vetor, e a extremidade é a extremidade do segundo vetor. E aí está feita a soma. Entenderam? A soma seria essa aqui. Então, o deslocamento do A e do B seria a mesma coisa se ele tivesse saído daqui e fosse até aqui. Entenderam isso aqui, essa soma? Vou colocar aqui uma lousa. Professor, tem como dar um exemplo? Um exemplo? Aí é um exemplo. Não, tipo, e se tivesse a distância que ele percorreu sem seu deslocamento? Porque ele não tá reto, e como que eu vou deixar ele alinhado? Mas eu estou tratando aqui de deslocamento. Ok? Deslocamento. Deslocamento é um vetor. A distância já não é um vetor, porque não importa, né? A distância é o quanto você percorreu. Ok? Deslocamento que é vetor. Entendeu? A gente está trabalhando com deslocamento. Então, deixa eu fazer um exemplo aqui diferente. Só para ficar mais claro, antes de prosseguir. Bora desenhar um vetor aqui. Deixa eu ver aqui. Então, imagine aqui que eu tenho esse vetor aqui. Ok? Aqui sai de um ponto e vai para outro. Então, imagine com a partícula se... esqueça a trajetória. Ela pode ter feito várias coisas aqui, ó. Eu só quero saber do ponto inicial e do ponto final. Então, imagine que eu tenho esse vetor aqui, que eu vou chamar aqui de vetor A. Acho que A feio. A maiúsculo. Ave Maria. É ruim com o mouse. Então, eu tenho esse vetor A. Melissa está participando. Participando de quê? Vocês podem acessar minha lousa, né? Pode, professor. Não mexe não. Eu sei, beleza. Então, imagine que eu tenho um vetor aqui A. Aí, agora, eu vou ter outro vetor B. Então, outro vetor assim, ó. B. Ó, veja que o A e o B, eu já coloquei o que? O B. A origem do vetor B eu coloquei na extremidade do vetor A. Beleza? Como é que eu somo esses dois vetores? Então, o vetor resultante, ó, vai ser a origem dele, vai ser a origem do primeiro, e a extremidade vai ser a extremidade do último. Então, o vetor resultante seria esse aqui, ó. Então, se eu pedisse para somar o vetor A com o vetor B, daria esse vetor aqui, que eu vou chamar de vetor S, vetor R, qualquer letra. Ok? Como é que eu somo? Sim, professor. No caso, independente das curvas, né? A questão é o ponto inicial e o ponto final, né? Eu só estou querendo trabalhar com deslocamento. Deixa eu limpar aqui e vou dar mais outro exemplo. Imagina que eu tenho um vetor aqui nesse sentido. Aqui é meu vetor A. Vamos lá. Isso aí é para vocês fazerem. Eu tenho um vetor A. Eu tenho o vetor B. Qual o vetor resultante? Eu quero a soma. Eu quero S igual
A mais B. Eu quero somar o vetor A mais o vetor B. Lembrando que quando é vetor, tem que botar uma setinha em cima. Como é que eu somo esse vetor A, que está nessa... Tem esse comprimento, tem essa direção e tem esse sentido. E o vetor B, que tem esse comprimento, tem essa direção e tem esse sentido. Como é que eu somo A mais B? Qual o vetor resultante? Você pode pegar assim, ó. Vamos lá, vamos ver se entende. Vou pegar o vetor A, posso deixar o A aqui. Para pegar o vetor B, você só é pegar aqui, ó, dar um Ctrl C nele. Aí não vai ter como eu fazer aqui um Ctrl C, porque eu acho que essa lousa não tem. Coloca a origem do vetor B na extremidade do vetor A, né, professor? Isso. Então, olha só, eu vou copiar isso aqui, ó. Eu vou copiar isso aqui, viu? Como não tem copiar, eu vou pegar ele aqui, ó. Então, sempre, como eu quero somar A com B, eu vou pegar na extremidade do A e vou trazer esse vetorzinho para cá, ó. Então, eu trazia ele para cá, tá vendo? Só peguei ele e trouxe ele para cá, ó, para a extremidade do A aqui, seria a origem do B. E o vetor resultante vai ser a origem, é a origem do A, e a extremidade é a extremidade do B. Então, o vetor soma seria esse vetor aqui, ó, nesta direção e neste sentido, para cá. Entenderam como é que soma dois vetores? É só pegar o outro e trazer para perto e fazer essa conexão. Professor, no caso, então, o sentido, vamos dizer assim, do vetor B, ele não pode mudar, né? Tem que ser do jeito que está lá, colocar a origem dele na extremidade do A, só que o sentido dele tem que continuar o mesmo, né? Não somente o sentido. O comprimento tem que ser o mesmo, a direção tem que ser a mesma e o sentido tem que ser o mesmo. Tudo. Beleza. Não pode mudar nada, nada. Mais um exemplo, antes de partir para cima, partir para outro. Imagine aqui que eu tenha, sei lá, um vetor A nessa direção e nesse sentido, que é o vetor meu vetor A. Ah, tá bom, vai ficar essa letra assim. E eu tenho aqui o vetor B. Como é que eu somo A mais B? No caso, só copiar e colar aí. No caso, deixa O B para ponta cá, da ó. seta aí, na extremidade, né? Tá vendo o B para cá, ó, que é o mesmo? Eu só trouxe ele para cá, ó. E o vetor resultante é um vetor para nessa direção e nesse sentido, ó, para cá, ó, tá vendo? O vetor soma. Agora imagine que se o B fosse para esse lado de cá, ó. Em vez de o B ter esse sentido aqui, o B fosse com esse outro sentido. E o A aqui, ó, eu traria o B para cá. E o vetor resultante seria esse aqui, ó. Tá vendo como mudou? Sim. Tranquilos nisso aí? Então, beleza. E tanto faz. Eu posso somar A com B e B com A, viu? Tanto faz, dá a mesma coisa. Dá o mesmo resultado. Que é essa propriedade aqui, ó. Isso aí se chama uma propriedade comutativa. Significa dizer, tanto faz eu somar o vetor A com o vetor B, quanto o vetor B mais o vetor A. Aqui é um exemplo, ó. Se o vetor A é para esse lado aqui, ó, para esse sentido, direção e sentido, e o vetor B aqui para baixo, e eu quero somar A mais B, eu tenho esse resultado aqui, ó. Mas eu poderia pegar também o vetor B, ó, e somar com o vetor A, ó, que o resultado daria o mesmo, tá vendo? Ficou claro isso aqui? Ficou, professor. Ficou. Para não restar dúvida, eu vou voltar aqui para a minha lousa. Fazer outro exemplo. Então, imagine aqui que eu tenho o vetor A.
e um vetor B. B, A. Eu vou somar A mais B. O vetor A mais o vetor B. Então, como o A é primeiro, eu vou pegar o A. Então, o A está aqui. Depois vou somar o B, então vou pegar o B e vou jogar o B para cá. Veja que o vetor resultante deu isso aqui, ó. Ok? Vetor resultante. Agora eu vou pegar o B e vou somar com A. Então, eu vou fazer assim, B mais A. Para mostrar que vai dar a mesma coisa. B mais A. Então, o vetor B está aqui, ó. Vou pegar o vetor B. Vou até colocar aqui mais para esse lado aqui, ó. Peguei o vetor B. Lembrando que tem que ser o mesmo comprimento, mesma direção e mesmo sentido. E vou pegar o vetor A. E o vetor resultante seria esse aqui, ó. Tá vendo que o vetor resultante tá no mesmo sentido, na mesma direção e no mesmo comprimento? Então, tanto faz pegar o A, somar com B, ou o B somar com A. A soma associativa também, né, uma soma vetorial, que acaba sendo aquela comutativa. Se eu tenho um vetor A mais B e eu somo com o vetor C, é a mesma coisa de eu pegar o vetor A e somar com o vetor B mais C. Aqui tem exemplos, né? Eu tenho um vetor A, aí eu tenho um vetor aqui B mais C, vetor B mais C, o vetor A e o vetor B mais C, esse vetor aqui seria o A mais B mais C, porque seria esse mais esse aqui. Então, aqui, ó, o vetor A, um vetor B, ó, o vetor A mais B, seria AB, ó, A mais B. E se eu pegar o vetor C, dá aqui, ó, A mais B mais C, ó, tá vendo? Que tanto faz eu pegar esse vetor aqui e somar com C, que também dá a mesma coisa, ó. Estão entendendo isso aqui, essa figura? Ok. Basicamente, eu tenho três vetores. Eu tenho o vetor A. Oi? Eu não estou entendendo, não. Tá, bora ver aqui, ó. Vamos lá na lousa que fica melhor, porque aqui já está desenhado, aí fica um pouquinho confuso. Então, imagina aqui que eu tenho um vetor A, que é meu vetor A. Vetor B. E eu tenho um vetor C. Ó, imagina que eu tenho três vetores, A, B e C. Eu quero somar o vetor A mais o vetor B mais o vetor C, ó. Eu quero somar A mais B mais C. Mesma regrinha, eu tenho o A, o B e o C, então o primeiro aqui vai ser a minha origem e o último vai ser a minha extremidade. Então o vetor resultante é esse vetor aqui, ok? Seria meu vetor S, vamos dizer assim, ó, S. S é igual ao vetor A mais o vetor B mais o C. Lembrando que sempre você tem que colocar uma setinha aqui. Não estou colocando porque aqui é ruim de ficar desenhando com o mouse, escrevendo. Ok? A mais B mais C seria esse vetor aqui. Então, decora esse vetor aqui, ó. Com esse comprimento, com essa direção e com esse sentido. Beleza. Agora, eu quero fazer assim, ó. Em vez de somar individual A mais B mais C, eu quero somar o vetor A mais B
um vetor. E o resultado eu quero somar com o vetor C. Então, bora lá. Quem é o vetor A mais B? Ó? O vetor A não é aqui e o vetor B não é esse. Quem é o vetor A mais B? Não é esse vetor aqui? Sim. Aqui, ó. A e B. Então, esse vetor aqui é o vetor A mais B. Esse vetor aqui no meio é o vetor A mais B. Então, se eu pegar esse vetor e somar com o vetor C, eu vou ter esse vetor aqui, ó. Tá vendo? Ó, se eu pegar esse vetor e somar com o vetor C, eu não vou ter o mesmo S? Vai. Então, significa que tanto faz eu somar A mais B mais C, quanto eu somar o vetor A mais B e o resultado somar com C. A mesma coisa, eu poderia pegar o vetor B mais o vetor C e o resultado somar com o vetor A. Vamos ver. Ó. Se eu pegar o vetor B com o vetor C, ó, vetor B com vetor C, vai me dar o vetor, esse vetor aqui, não vai? Ó? O vetor B mais o vetor C não me dá esse resultado aqui? Concorda? Concordo. E agora Sim. eu quero somar A com esse vetor. A com esse vetor. O resultado também é esse vetor aqui. Então, de qualquer que você pegar, qualquer combinação, se você pegar A mais B e somar com C, ou B mais C e somar com A, ou A mais C e somar com B, sempre vai dar esse vetor aqui, ó. Sempre vai dar esse vetor aqui, nessa direção, nesse sentido e com esse comprimento. Independe. Que é o que ele está fazendo aqui, ó. Ele pegou A e B e C, deu esse vetor aqui. Ele pegou A e B, somou, deu esse vetor. Pegou esse vetor, somou com C, deu o mesmo vetor. Qualquer combinação que ele fizer aqui, beleza? Então, não importa a ordem para você somar esses vetores. Soma, você pode pegar qualquer vetor, qualquer combinação de somas e somar individualmente. Professor, Oi? e no caso da soma do A com C, não que teria, no caso teria que traçar igual o exemplo anterior? Não, ó, A com C, ó, A e o vetor C, né? Ó, o vetor C. Vetor C aqui, você tem que trazer aqui, ó, o C para cá, ó. Traz o C, você poderia botar o C aqui, como fica ruim aqui, ó. Vê aqui, onde é que tá aqui o vetor A com C aqui, ó. Difícil, né? Vou pegar lá, cadê? Tá na lousa. A com C. Como eles estão quase que paralelos, né? Mas não tá, né? Deixa eu ver se aqui tá paralelo. Não tá, não. Um tá mais para cá, outro tá mais para cá. Pega aí essa pontinha aqui. Você pode jogar aqui. Aí ele viria aqui, né? Ó. Viria para cá? Você vai trazer isso aqui, ó. Ó, o A tá aqui. Se eu pegar o C aqui, o C viria mais ou menos assim, ó. A com C. Daria esse vetor aqui, ó. Somando com B. Ah, é porque aqui tá ruim esse negócio. É porque tem que ser igualzinho, porque senão não desenha. Senão vai ficar ruim aqui. O B ia vir bem para cá, ó. Não, o B é pro outro lado, né? Desculpa, calma aí. O B para cá, ó, né? Ó.
Aí daria a mesma coisa, ó. É porque não está em escala aqui, ó. Mas vai dar a mesma coisa. Beleza? Beleza, beleza. É só trazer em escala aqui, porque aqui não dá para eu copiar o negócio e trazer exatamente para cá, porque senão vai ficar ruim aqui. Deixa eu ver se aqui dava para pegar o C aqui, ó. Se você pegar esse vetor Z e jogar ele aqui, ó, ele vai ficar mais ou menos uma coisa assim. Vai ficar uma coisa assim, ó, para cá, ó. Aí depois, quando você somar com B, vai dar esse. Bom, bora lá. O sinal negativo, ele inverte a orientação do vetor, ok? Então, se eu tenho um vetor B para esse lado, o vetor menos B é só o sentido oposto. A direção permanece a mesma. Tá vendo que fica mesmo inclinado? Só o sentido que troca, beleza? Então, se eu somar esses dois vetores, a soma dá zero, porque eles possuem o mesmo comprimento, mesma direção e sentidos opostos. Então, a soma dá zero. Se eu somar um vetor com o oposto dele. Beleza? Então, olha, se eu tenho A menos B, que é a subtração de dois vetores, ó, A menos B, se você quiser usar a mesma regrinha de soma, é só você somar esses dois vetores. Em vez de somar com o vetor menos B, você vai somar, ou em vez de subtrair A por B, você vai somar o vetor A com o oposto de B. Porque mais com menos é menos, vamos dizer assim. E aí você vai usar a mesma regra. Entenderam? Então, aqui é o vetor A, o vetor B. Vamos lá na lousa. Eu tenho o vetor A e eu tenho o vetor B. Eu quero somar A mais B. Como é que eu faço? Eu pego o vetor A, pego o vetor B, trago ele para cá, ó. E o vetor resultante é esse aqui, ok? Que é o A, que é o B. Isso aqui é a soma que a gente acabou de fazer. Agora imagine que eu não quero somar. Eu quero fazer A menos B. Em vez de somar A com B, eu quero subtrair A de B. Então, eu vou pegar e eu vou fazer assim, ó. Eu vou pegar o A e vou somar com o vetor oposto ao B. Então, eu vou somar com o vetor oposto. Então, quem é o vetor menos B? Ó? Se B é para cá, menos B é para cá. É o contrário, é o oposto. Ok? Esse aqui é o menos B. Aí agora eu vou somar ó, esse vetor com esse vetor. Então, esse vetor A está aqui, que é o vetor A. Aí eu vou pegar esse vetor aqui, ó, que é aqui, ó. Esse vetor aqui é o menos B. E a soma seria esse aqui, ó. A soma de A por menos B seria essa daqui. Ok? A mesma regrinha de soma, só que eu inverti o sinal o sentido do vetor. Alguma dúvida aí? Não. Muito bem.
É isso aqui que está dizendo. Ok? Então, subtração de vetor, você pega o vetor que está com menos, você vai inverter ele, vai fazer o oposto dele, e depois você vai somar vetorialmente, como a gente tinha feito antes aí. Muito bem. Essas regras, elas se aplicam a todos os vetores, viu? Independente de representar deslocamento, velocidade ou qualquer outra grandeza. Generalizando, qualquer grandeza vetorial, você vai aplicar essas regrinhas que a gente está aprendendo aqui. E o que é interessante, isso aí deve ser bem óbvio, você só pode somar vetores, né? Somar, subtrair ou multiplicar, que seja, quando esses vetores têm a mesma grandeza física, né? Por exemplo, sentido, distância com distância. Eu não posso somar distância com velocidade, né? É a mesma coisa de eu querer somar grama com metros. Como é que eu vou somar 3 metros mais 3 gramas? Não tem sentido. Então, só pode se somar grandezas vetoriais de mesma ordem, né? Vamos dizer assim, de mesma unidade. Distância com distância, velocidade com velocidade e assim por diante. Exemplo. Já está a resposta aqui, eu queria que vocês fizessem, mas vamos lá. Depois, daqui a pouco, eu faço um exercício com vocês. Os módulos dos deslocamentos A e B são 3 e 4, respectivamente. E C é igual a A mais B. Considerando as várias orientações possíveis de A e B, qual é o maior e qual é o menor valor possível do módulo de C? Olha só. Foram dados os módulos dos deslocamentos. Ó. O módulo A tem 3 do deslocamento, do vetor A, e do vetor B, o deslocamento é 4. Eu quero, considerando as várias orientações possíveis, A e B, qual é a maior e qual é a menor? Então, vamos lá para a nossa lousa, para entender esse problema. Então, imagina aqui, ó, eu tenho um vetor A, que é 3. E vamos supor que eu tenho um vetor B, que é 4. Imagine que o B é nessa direção e nesse sentido, e o A é isso. Quanto daria se eu somasse esse mais esse? Ficaria assim, né? Ó. Ficaria esse vetor aqui, né? Não é isso? Aí esse vetor aqui, eu ia ter que calcular ele. Ó. Se daqui para aqui é 3, e daqui para aqui é 4, eu teria que ter um ângulo aqui para calcular isso aqui. Mas o que eu quero que vocês entendam é que esse vetor resultante tem esse comprimento aqui. Vocês concordam se eu pegasse esse vetor que está inclinado aqui, ó, e se eu deitasse ele, se eu pegasse ele aqui, ó, e deitasse ele para cá, o vetor resultante era esse aqui, ó. Tá vendo? Ó? Esse S aqui, ele não é maior do que esse aqui, ó? Não é? É. Então, quer dizer o seguinte, para vocês obterem o maior comprimento em somas vetoriais, os vetores eles têm que estarem alinhados na mesma direção e mesmo sentido. Então, esse vetor aqui, ó, esse vetor teria que ser nessa direção aqui, nesse sentido, ó. Que aí eu pegaria o 3. Deixa eu limpar aqui. Aqui eu tenho o 3. Aí eu acrescentaria o 4 aqui. E o meu vetor resultante era esse aqui, ó. 7.
porque eu somaria 3 com mais 4, 7. Então, para que você tenha o maior valor possível, os vetores têm que estarem alinhados, mesma direção e mesmo sentido. E o contrário serve para você determinar o menor valor. O menor valor resultante seria quando eles estiverem opostos, na mesma direção, mas com sentidos opostos. Então, por exemplo, o vetor A aqui, ó, e o vetor B nesse sentido aqui, ó. Então, se eu tenho 3 para cá e 4 para cá, eu vou ter o valor, o meu resultante será o quê? Será 1 para cá. Concorda? Porque, ó, Sim. se eu tenho 3 para cá, é como se 3 pessoas estivessem puxando para cá e 4 pessoas puxando para lá. E se elas tiverem a mesma força, tem um a mais aqui puxando para cá. É só você pegar, botar esse vetor aqui, ó, o outro, ó. O outro vetor ficaria aqui, ó. E o resultante é o quê? Da origem daqui para cá, ó. Seria esse o resultante. Ó. Não ficou bom não, por causa das... Vou desenhar com outras cores. Imagine que eu tenho 3. Aí agora eu vou colocar aqui um vetor 4. Vai ficar assim, ó. Começando daqui, né? Porque para somar não é sempre quando termina esse aqui, né? Se fosse nesse sentido, eu colocaria para lá. Mas como é para cá, ó, eu vou colocar para cá 4. Aí o vetor resultante é aonde? Vou até colocar aqui de vermelho. O vetor resultante pega o ponto de origem, que é o A, e vai até a extremidade do outro. Então, ficaria esse aqui, ó. Se eu tenho 3 para cá e 4 para cá, fica esse aqui, fica 1. 1 para cá. Que é isso aqui que ele está dizendo. Beleza? Vamos lá. Beleza. Só pegar uma água, calma aí. Vamos dando uma lida aí nesse slide. Então, isso que eu acabei de falar aí para vocês é um método que a gente vai usar, né? Que eu vou chamar aqui de componentes, ok? Então, você só vai poder somar vetores por componentes. O que seria isso? Seriam vetores que estão na mesma direção, entendeu? Na mesma direção. Ou seja, nos mesmos eixos. Ok? Então, esse processo aqui, que eu vou ensinar aqui para vocês, se chama decomposição de vetor. Decomposição de vetor. Então, imagine que eu tenho aqui um ponto, um eixo X e um eixo Y, e eu tenho esse vetor aqui, ó, indo aqui da origem até essa extremidade aqui. Então, eu tenho esse vetor aqui, ok? Esse vetor aqui, ele pode ser decomposto em dois vetores, em duas componentes. Nesta componente aqui,
que é do eixo X, e nesta outra componente aqui do eixo Y. Por quê? Porque se você somar esse vetor com esse vetor, vai te dar este vetor. Entendeu? Vamos lá na lousa. Ó, vou botar para cima que eu gosto assim para cima. Então, imagine aqui que eu tenho o eixo X, o eixo Y. Ou o eixo X, o eixo Y. E eu tenho aqui, ó, esse vetor aqui. Beleza? Eu tenho esse vetor aqui. Esse vetor aqui, ó, se você decompor ele assim, ó, eu tenho uma componente aqui, que é no eixo X, e se você decompor aqui e fizer a projeção para esse eixo aqui, ó, você vai ter uma componente no eixo Y. Ou seja, se você pegar esse vetor mais esse vetor, vai te dar esse vetor aqui, ó. Quer ver, ó? Soma esse vetor aqui, ó. Quer ver, ó? Eu vou botar aqui separado, ó. Esse vetor. Agora eu vou somar com esse outro vetor aqui, ó. Qual é o resultante? Tá vendo que o resultante é o mesmo? Pegue essa parte aqui e traga ele para cá, ó. Ok? Então, qualquer vetor, você pode fazer a decomposição dos vetores, né, em suas componentes, nas componentes do eixo X e do eixo Y. Isso aqui se chama decomposição de vetor. Entendido isso aqui? Essa decomposição? Então, imagine... Oi? Entendido. Imagine aqui... Vamos colocar aqui o eixo XY de novo. E eu tenho um vetor aqui nesse sentido agora. Para onde estão as componentes dele? É negativo, professor, no caso? Ó, é só você fazer assim, ó. Então, tem uma componente aqui. Para onde tem essa outra componente? Para cá, ó. Tem uma componente aqui, ok? Tem essas duas componentes. Agora, imagine que o vetor estivesse para esse lado aqui. Para onde estão as componentes? Para cá, ó. E para cá, ó. Então, teria uma componente aqui. E teria uma componente aqui, ó. Beleza? Se tivesse um vetor para esse lado. As componentes, ó. Teria uma componente para cá. E teria uma componente aqui para baixo. Se tivesse um vetor nesse quadrante aqui também. Teria uma componente para cá. Né? Daqui até aqui, ó. E teria uma componente aqui, ó. Então, eu posso fazer essa decomposição. Para qualquer direção que o vetor esteja, eu posso decompor ele em componentes do eixo X e do eixo Y. O problema agora é a gente calcular essas componentes, que aí eu vou ensinar vocês como é que vai calcular essas componentes. Então, decomposição é isso aqui, ó. Imagina que eu tenho aqui esse vetor, ele fez a decomposição aqui para esse lado de cá, ó. E ele fez a decomposição para o lado de cá também. Beleza? Como eu calculo essas componentes? Usando essas formulazinhas aqui. Mas vamos tentar aprender, porque para ficar decorando esse negócio aqui, meu amigo, é complicado. Então, bora lá. Vamos para a lousa. Vou limpar esse bagulho aqui. Então, imagina aqui, ó. Aqui é meu eixo X. Aqui é meu eixo Y.
Dessa cor aqui que não estou gostando. Então, azulzinho. Eu imagino que eu tenho um vetor aqui, ó. Componentes desse vetor. Tem uma componente aqui, ó. E tem uma componente aqui. Concorda? Beleza? Tá. Aqui é meu vetor. Vamos chamar aqui esse vetor de vetor F. F. Então, esse vetorzinho aqui, essa componente aqui, eu vou chamar de Fx. Por que Fx? Porque é o vetor F da componente x, porque é do eixo x. Essa componente aqui, como está no eixo y, eu vou chamar de Fy. Muito bem. Esse vetor aqui, ele tem um ângulo aqui, ó. Eu não sei qual é. Eu vou chamar aqui de θ. Não sei quanto é esse ângulo. Poderia ser 30 graus, 40 graus, 50 graus. Não sei quanto é. Mas eu sei que isso aqui, ó, é um triângulo retângulo. Tá vendo? Ó. Tá vendo? Isso aqui é um triângulo retângulo. Aqui é 90 graus. Isso aqui é um triângulo retângulo. E aí a gente aprendeu isso lá no ensino médio, um triângulozinho retângulo, tem algumas leis trigonométricas, né? Como, por exemplo, se eu quiser calcular o cosseno desse ângulo, como é que eu calculo? Quem lembra da definição de cosseno? Cosseno é o quê? Cosseno não é cateto adjacente sobre hipotenusa? Lembraram? Oi. Isso, mais ou menos. Se eu disser assim, ó, quem é o cosseno desse ângulo? Ó? Cosseno de θ é igual. Cosseno desse ângulo é o cateto adjacente, que é esse cateto aqui, ó. No triângulo retângulo, é esse cateto aqui, é o cateto adjacente ao ângulo. Esse cateto aqui é o cateto oposto. E esse cateto aqui é a hipotenusa. Cateto não, aqui é a hipotenusa. Hipotenusa, cateto oposto, cateto adjacente. Então, cosseno do ângulo θ é o cateto adjacente, que é Fx, sobre a hipotenusa? Sobre a hipotenusa, que é quem? Que é F. Logo, se eu multiplicar cruzado aqui, ó, Fx vai ser igual ao quê? A F, meu vetor, vezes... Ixi, não vai dar para escrever aqui, não. Cosseno de θ. Não deu para escrever aqui, não. Vou botar aqui. Fx. Meu Deus do céu. É igual a F vezes cosseno do ângulo, cosseno de θ. Então, aqui eu tenho a minha componente Fx. Ou seja, para determinar a componente desse vetor aqui, ó, basta eu pegar o módulo desse vetor, o comprimento desse vetor, e multiplicar pelo cosseno do ângulo.
Ok? Então, se eu quiser determinar quem é o módulo de fx, é o módulo de f vezes o cosseno desse ângulo. Da mesma forma, eu posso encontrar o fy. Fy, tá vendo que fy é esse vetor aqui, que é esse mesmo vetor aqui, ó, eles são iguais, ó. Esse vetor é o mesmo, ó, fy. Então, se eu aplicar o seno do ângulo, seno de θ, vai ser igual ao quê? Definição do seno é cateto oposto, e esse cateto oposto aqui, isso aqui é o meu fy, sobre hipotenusa. Cateto oposto sobre hipotenusa. Multiplicando cruzado, teu fy vai ficar igual ao f vezes o seno de θ. Ok? Eu tenho as minhas componentes. Eu posso pegar um vetor, sabendo o ângulo, eu encontro as componentes deste vetor. Então, para encontrar a componente do eixo x, você multiplica o vetor pelo cosseno do ângulo, que foi isso que eu acabei de mostrar aqui para vocês. A componente x, você vai pegar o vetor e multiplicar pelo cosseno do ângulo. E a componente y, pega o vetor e multiplica pelo seno do ângulo. Componente y, você vai pegar o vetor e multiplicar pelo seno do ângulo. Ok? Θ, que é o meu ângulo, ele faz um ângulo, né? Com o eixo x, sempre do eixo positivo, viu? Que é esse eixo aqui, ó. O eixo x do positivo. Não é pro lado de cá, não. Do eixo x negativo. É sempre pro lado de cá. Esse ângulo aqui. Eu posso também encontrar essas outras relações aqui, ó. Por exemplo, eu quero saber quanto equivale esta distância aqui, ó, este comprimento, quanto equivale isso aqui, ó? Se eu conhecer os lados do meu triângulo, retângulo, ó, vamos supor que eu conheça o fx, que é essa distância aqui, e vamos supor que eu conheça o fy, que é essa outra distância. Como é que eu acho isso aqui? Eu vou aplicar Pitágoras. Pitágoras é o quê? Aquela leizinha de Pitágoras. Quem lembra? A soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Lembra? Esse ao quadrado mais esse ao quadrado é igual a esse ao quadrado. Fica assim, ó. F ao quadrado vai ser igual a fx ao quadrado mais fy ao quadrado. Se você passa esse quadrado para o lado de lá, o quadrado vai para o lado da igualdade como? Para o outro lado. Raiz quadrada? Raiz quadrada. Então, f vai ficar igual como raiz quadrada de fx ao quadrado mais fy ao quadrado. Que é essa equaçãozinha aqui, ó. Se eu quero encontrar o módulo ou o comprimento de um vetor, em função de suas componentes, você vai pegar a componente x elevado ao quadrado, somar com a componente y elevada ao quadrado. Se você quiser determinar o ângulo, esse ângulo, em função das componentes, ó, vamos supor que você conhece fy e fx. Eu vou aplicar tangente desse ângulo, porque tangente de θ, a definição de tangente é cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, se você pegar aqui tangente de θ, vai ser fy dividido por fx. Ou seja, se você conhece isso aqui, ó, você só é dividir fy por fx, você tem o valor da tangente de θ, e se quiser achar o θ, você aplica o arco tangente, que é a função inversa da tangente.
que ó, tangente de θ é a componente y dividido pela componente x. E se eu quero saber o ângulo, você vai ter que ir na sua calculadora, aplicar a função inversa da tangente dessa divisão aqui, e aí você obtém o valor de θ. Que, por exemplo, se eu digo que a tangente de θ vale 1, vamos supor que você fez essa divisão aqui, ó. Aqui era 5 e aqui era 5. 5 dividido por 5 deu 1. Tangente de θ dá igual a 1. Qual é o valor de θ? Qual é o ângulo cuja tangente dá 1? Aí você vai lá na calculadora, aperta arco tangente, e vocês vão ver que dá 45 graus. Para quem não sabe, usa lá na calculadora. Deixa eu pegar aqui, deixa eu ver se essa daqui tem. Travou aqui. Calma aí, só um minuto. Oxe. Fechou. Tem minha calculadora, rapaz. Olha só. Minha calculadora está em grau. Tá vendo? Aqui está em radiano, está em grado. Vou deixar em grau. E se eu disser que a tangente de 30 vale 1, quanto é o ângulo? Você vai usar essa função aqui. Cadê? Ó, você aperta aqui, segunda função na sua calculadora. Aí aperta aqui, ó, tangente a menos 1 de 30. Essa calculadora é diferente, calma aí. Deixa eu botar aqui 30. 30 não. Eu quero saber qual é o ângulo cuja tangente dá 1. Vai dar 45. Então, você vem aqui, segunda função. Tangente, tá vendo? Tangente de... Arco tangente de 1 dá 45. Por isso que essa porra aqui tava travando. Abriu esse internet aqui, ó. Entenderam como é que faz essa operação? Sim, eu até consegui fazer aqui na minha calculadora. Isso. Então, se eu disser assim, qual é o ângulo cuja tangente dá infinito? Essa é difícil, hein? Como é que você vai botar na calculadora? Põe um número assim, ó. Põe um número bem grande. Vamos botar aqui 1 bilhão. 1 trilhão, 4 trilhão. Ok, um monte de zero aqui, ó. Um número bem grande. Agora eu vou colocar arco tangente disso aqui. Vocês vão ver que vai dar π sobre 2, ó. Indução, arco tangente. Tá vendo? 90 graus, que é π sobre 2, ó. 90 graus. Se fosse em radiano, daria π sobre 2. Beleza. Então, eu posso tirar, para encontrar as componentes dos meus vetores, essas equações aqui, ó. Para encontrar a componente x, você vai pegar o vetor e multiplicar pelo cosseno do ângulo. Componente y, o vetor vezes o seno do ângulo. Se você quiser o módulo daquele vetor, conhecendo as suas componentes, você vai usar essa equaçãozinha aqui, que vem lá da lei de Pitágoras, né? Raiz quadrada dos quadrados aqui, ó, dos catetos. E se você quiser determinar o ângulo, você vai aplicar que tangente de θ é isso aqui, e depois o arco tangente para achar o valor de θ. Já tem muita informação, vamos fazer uns exercícios, quer ver? Deixa eu ver até onde eu posso ir aqui.
Bora lá. No caso tridimensional, são necessários 3 parâmetros, né, para especificar um vetor, que é o A, que é o módulo, o θ e o φ, que seriam basicamente 2 ângulos aí, né, com os eixos. Ou então as componentes x, y e z. Mas a gente vai trabalhar mais inicialmente com 2, né, mas as de 3, a gente vai trabalhar com eixo x, y e z aqui, ó, nesta forma aqui, ó. Aqui são alguns exemplos. Depois vocês olhem isso aí. Isso aqui eu já expliquei. Vocês sabem, né, que os ângulos podem ser medidos em graus ou radianos. A gente vai trabalhar com grau em física, mas em cálculo a gente vai trabalhar com radiano, viu? Então tomem cuidado na calculadora. Quando tiver em física, põe a calculadora no modo grau. Quando tiver em cálculo, põe a calculadora no modo radiano. Só para comparação, 360 graus equivale a 2π radiano, ou então 180 graus equivale a π radiano. Aí você pode usar essa relação para fazer a conversão. Mas ninguém vai ficar fazendo conversão aqui de cabeça, a gente vai usar a calculadora e ela mesma faz a conversão. Aqui são algumas relações trigonométricas que eu acabei de explicar, seno, que é cateto oposto sobre hipotenusa, cosseno, cateto adjacente sobre hipotenusa, e tangente, cateto oposto sobre cateto adjacente. Isso aqui é lá do ensino médio, hein? Lá do 2º ano, 1º ano, sei lá que ano é, mas é um ano desses aí. Acho que era para a gente fazer uns exercícios antes de vir para cá. Vou deixar isso aqui para a próxima aula. Eu vou botar aqui uns exercícios para a gente treinar. Ou vocês querem que eu termine e depois a gente faz exercício? Pode ser, professor. Terminar. Terminar? Vocês que sabem. Porque pode ser que a outra aula fique cansativa, só em exercício, né? Deixa eu ver aqui. Que assim, deixa eu ver aqui. Agora eu ia entrar nessa, somar com essas componentes aí, ó. Eu vou terminar essa partezinha aqui, então. Deixa eu ver aqui. Tá. Multiplicação. Multiplicação. Aqui. Eu vou terminar essa partezinha aqui, então. Bora lá. Eu estou falando de componentes, beleza? E que eu posso decompor um vetor em suas componentes. Para a gente aprender como é que soma esses vetores através de suas componentes, vamos entender um pouquinho aqui o vetor unitário. O vetor unitário é sempre um vetor que tem módulo 1, ou seja, se eu calcular o módulo desse vetor, ele vai ser sempre 1. Ele vai ter uma orientação, obviamente, pode ser para o eixo X, Y, Z, qualquer orientação. E ele não tem dimensão nem unidade, porque esse vetor unitário vai sempre estar agregado a algum vetor maior, alguma grandeza física. E aí essa grandeza física que vai ter a dimensão e a unidade. Beleza? Esse vetor unitário ele vai ser representado por um acento circunflexo. Então, aqui nessas equações, ó, tá vendo aqui o I e o J tem um acentozinho circunflexo? Significa que o I e J são vetores unitários. Vetores que têm módulo 1. O I vai sempre estar associado, aqui, ó, nessa imagem aqui, ao eixo X, o J ao eixo Y
E o K, que não está aqui por enquanto, ao eixo Z. Beleza? I, J, K. A gente vai usar essa nomenclatura aqui. I para o eixo X, J para o Y e K para o Z. Quando se tratar de 3 dimensões. Então, imagine agora que eu posso decompor um vetor A nesta equação aqui, ó. Eu posso dizer que o vetor A, ele é AX vezes I, que significa AX, o módulo da componente X. Aí, quando eu estou multiplicando por um vetor unitário, eu não vou, vamos dizer assim, eu não vou modificar nem a minha direção, nem meu sentido. A mesma coisa aqui para o eixo Y, AY vezes J. Então, isso aqui é uma nomenclatura para representar um vetor. Se eu disser que um vetor tem essa nomenclatura aqui, ó, ele tem uma componente no eixo X e ele tem uma componente no eixo Y. Mesma coisa o vetor B, ó, tem uma componente no eixo X e tem uma componente no eixo Y. Como é que eu somo dois vetores, A e B? Eu vou somar componente X com componente X e componente Y com componente Y. Beleza? Então, aqui nesse caso aqui, se você quiser somar o vetor A mais o vetor B, ó, é só você pegar o AX, que é um número, é um escalar, somar com B, e aí o resultado vai sempre dar multiplicado com o vetor unitário I. E a mesma coisa aqui, AY somar com BY na direção do vetor unitário J. Entenderam essa parte aqui? Como é que se soma A com B? Você sempre vai somar componente X com componente X, componente Y com componente Y. Se tiver componente Z, é componente Z mais componente Z. Para subtrair vetores é a mesma coisa. Subtrai as componentes. X com X, Y com Y, Z com Z. Antes de partir aqui, vamos ver aqui um exemplo aqui, ó. Aí eu acho que é melhor no Word do que aqui. Vou abrir o Word aqui. Vou minha água. Tá abrindo, hein? Ai, cadê meu Word? Ah, tá demorando. Deixa eu fazer aqui por enquanto. Imagine que eu tenha um vetor A que seja assim, ó. 3i mais 4j. Vetor B, 2i mais, sei lá, 6j. Como é que eu somo o vetor A mais o vetor B? Como é que eu somo? No caso, soma o X de A e X de B, né? Isso. Então, 3 mais 2... 5. 5i. Tá muito feio aqui, mas relevem. 4 mais 6... 10.
10J. Ok? Sempre componente X com componente X, componente Y com componente Y. Se tivesse componente K aqui, componente K com componente K. Outro exemplo. Vou colocar aqui o A com 2. 2I mais 4J. Vocês aí agora, hein? Menos 3K. Componente B. Vetor B. I. Menos 2J. Mais 3K. Eu quero A mais B e quero A menos B. Passam aí. Vou pegar mais uma água, que estou com a boca seca. Façam aí. Dá um minutinho aí para vocês. Bora? Terminaram? Terminamos. Que é? Essa risada aí. Pra ver se tá certo, né? Então, bora lá. Quem quer fazer aqui na minha lousa? Faz o A mais o B aí. Vamos ver se dá certo aí essa interação. Como que acessa a lousa, professor? Eu vi que tinha gente acessando. Tem um lado aí para você acessar. Entra aí alguém que sabe para fazer. Bora, gente. Vamos participar, vamos participar.
Vou dar um ponto, hein? Um ponto de nota. Bora, acessa a lousa aí. Vamos rápido, cara. É porque eu não tô sabendo acessar, senão eu ia ver se meu tá certo. Adenilton, Adenilton, lá nas mensagens lá tem um link. É só eu entrar nele. É nesses bichinhos aqui, ó. Não, professor, lá nas mensagens. No 3 pontinhos aqui embaixo, professor. Bem no centro aqui embaixo. Clica aí que tem a opção. Eu fiz aqui também, mas eu não vou arriscar não, só vou esperar. Rapaz, não perde nada não, rapaz. Então vou tentar fazer aqui. Faz aí o A mais o B. Não perde nada. Você tá para aprender aqui, ué. Olha aí, ó. Alguém entrou aí, o João Paulo. Vai lá, escreve aí. Agora é manusear, professor. Manuseia. Pra tu ver como é ruim estar escrevendo isso aí. Com o mouse. Clica nesse lápisinho aí de cima e escreve. Não tá aparecendo a opção para mim, não, professor. Ah, então eu vou lá, senão vai demorar demais. Então sai aí da minha lousa. Chispa. Bora lá. Então vamos falando aí, ó. Eu vou somar o vetor A com o vetor B. Componente X com X, ó. I com I. Então, 2, eu vou somar com quanto aqui? Mais um. Aqui é como se tivesse 1. Eu não preciso pôr 1. Porque I é 1, né? Então, 2 mais 1 vai ser 3, ó. 3i. Agora, J com J. 4J com menos 2J. Mais 2J. 2J? Isso, mais 2J. Menos 3K com mais 3K. Um elimina o outro, no caso. Menos K. Eu coloquei menos. Menos K. No Menos caso, elimina, né? Elimina, ó. Tem menos 3K com mais 3K, ó. Menos 3K com mais Zero. 3K, zero. Então, o Zero zero não aparece? eu não preciso pôr aqui. Não precisa colocar 0K. 0 vezes qualquer coisa é zero. Então, se eu somasse esses dois vetores, me daria uma componente X de magnitude 3 e uma componente Y com a magnitude 2. A menos B. Então, eu vou pegar o vetor A e vou subtrair do vetor B. Então, vai ficar 2i menos i. E E E 4J menos 2J. 6J. Mais 6J. Mais 6J. Porque menos com menos é mais, então 4 mais 2, 6. Menos 3K, menos mais 3K. Menos 6K. Menos 6, porque menos com mais dá menos. Então fica menos 3 com menos 3, que dá menos 6K. Ok? Então aqui o vetor A subtraído do B daria um vetor desse sentido aqui, com essas componentes, e o A somado com B seria esse aqui. Beleza? Alguma dúvida? É só somar, gente. Não. I, J com J, K com K. Show de bola. Vou deixar isso aqui para vocês fazerem. Isso que eu já expliquei.
Multiplicação. Multiplicação, eu não vou entrar agora não, quer ver? Deixar para a próxima aula multiplicação. Vou fazer mais um exercício aqui. Deixa eu abrir aqui meus exercícios. Deixa isso aqui para depois vocês pensarem. Eu quero uma que tenha cálculo. Vou fazer essa aqui antes de uma que tem cálculo. Leiam isso aqui. Qual das situações abaixo envolve um vetor? Um submarino acompanhou a costa por 35 quilômetros. A temperatura do ar no Rio de Janeiro chegou a 40 graus. O telescópio Hubble está em órbita 590 quilômetros acima da superfície da Terra. A velocidade da bola de tênis chegou a 200 km por hora. As andorinhas estavam voando para o norte a 5 metros por segundo. Qual que vocês acham que envolve um vetor aí? Que letra? Eu acho que é a letra B. Não, esquece. What? Lembre-se. Temperatura, eu falei, temperatura. Se eu disser assim, a temperatura é 40 graus, é 40, não tem mais informação. Você, com essa informação aqui, você consegue decifrar que a temperatura no Rio de Janeiro é 40 graus e acabou. Não precisa saber mais de nada, entendeu? Vetor, lembre-se, eu preciso saber o comprimento ou o módulo, eu preciso saber uma direção, um sentido. Vetor é isso. No caso seria E? Letra E. Letra E. As andorinhas estavam voando para o norte, então eu já te dei uma direção, um sentido, e te dei um comprimento, assim, um módulo, que seria a velocidade aqui, no caso, 5 metros por segundo. Com essa informação, você já se orienta para onde elas estavam indo. Agora aqui, ó, a velocidade da bola de tênis chegou a 200 km por hora. Mas em que sentido? Em que direção? Não falou. O telescópio está em órbita 598 km acima da superfície da Terra. Vai para que lado? Para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste? Para onde? Temperatura, 40 graus. Temperatura já é uma grandeza escalar, né? O submarino acompanhou a costa por 35 quilômetros. 35 quilômetros para que lugar? Foi para que lado? Para que direção? Então, aqui a informação mais completinha é essa daqui, ó. Essa aqui eu fiz alguns exemplos. Olha só, qual das expressões relativas aqui, ó, qual dessas alternativas, né, qual dessas expressões relativas aos vetores mostrado, né, nessa imagem ou nesse desenho é falsa? Então, qual dessas alternativas aqui é falsa? Ó, eu tenho o vetor A, eu tenho o vetor B e eu tenho o vetor C aqui. Qual é falsa? Seria A, professor? A? D. Sei. Eu nem olhei ainda. Deixa eu só colocar aqui para vocês. Letra Letra C. É a letra B, né? No caso, A letra B. é falsa, né?
Bora entender por que que é falso? Ele está dizendo que o vetor A mais o vetor B é igual ao vetor C? Ele está dizendo que é falso, né? Bora ver. O vetor A não é aqui? O vetor B não é esse? Quem é o vetor A mais B? Seria esse aqui? Não, Seria aqui, né? sim. Não é isso? Lembra como é que eu somo? Se eu tenho esse vetor A com vetor B, a origem seria aqui a extremidade desse lado. Então, seria para cá, ó, o vetor C. Ó. No caso, A mais B é igual a menos C. A mais B, ó, se você trouxer o B para o lado de cá, ó, A mais B é igual a menos C. Então, aqui está correto. Essa daqui. Ou então, se você somar C mais A, ó, se eu pegar o C, se eu pegar o vetor C, somar com o vetor A, vai me dar o vetor, ó, C mais A. Não vai me dar um vetor aqui para baixo? Vetor B para baixo? Que é igual ao menos B, ó. Então, isso aqui está correto. na direção oposta, né, pessoal? É. A mais B, ó, A mais B me daria um vetor nesse sentido aqui, ó, para o sentido para cá, para cima, ó, que é menos esse, entendeu? Se aqui fosse A mais B igual a menos C, estaria correto. Só que aqui está errado. A mais B mais C é igual a zero? Correto. A mais B mais C é igual a zero, que chegou no mesmo lugar de origem. Ó, eu parti daqui e voltei para o mesmo lugar. Então, a soma é zero mesmo. Isso aqui está correto, porque o vetor C sempre vai ser menor, como isso aqui é um triângulo, do que a soma desses dois. Isso aqui também está correto pelaquela lei de Pitágoras, lembra? O quadrado. Isso aqui não é vetor, lembre-se, isso aqui é um módulo, porque não tem a seta. Ó. Quando tem seta, é vetor. Quando não tem seta, é uma grandeza escalar, é um número. Então, A ao quadrado mais B ao quadrado é igual a C ao quadrado. A única aqui é a letra B, que está falsa. Vou deixar isso aqui para vocês fazerem depois. Deixa eu pegar um que tem umas continhas aí. Deixa isso aqui para depois. Isso aqui não é nem física, que é um pouquinho de álgebra, de matemática, né? Vamos ver só se vocês lembram aí. A gente vai usar a calculadora aqui, ó. Vamos lá, calculadora na mão. Ou então pega do computador. Aqui é 0,5, aqui é 0,7. Ele quer saber o ângulo θ. Existem várias formas de você resolver isso aí, ó. Eu posso aplicar aquela fórmula que eu dei da tangente. Lembra? Tangente de θ. Quem é tangente de θ? Cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, 0,5 dividido por 0,7. Calculem aí. Botar a lousa aqui. Dá 0,71. Vai ficar assim, ó. Mas cadê o lápis? Sumiu? Ah. Vai ficar, ó, tangente de θ
é igual cateto oposto 0,5 dividido por cateto adjacente 0,7. Tangente de θ é igual... Quanto é essa divisão aqui? 0,71. 0,71? Sim. Tá. Aí eu pergunto, qual é o ângulo cuja tangente dá 0,71? Aí você vai colocar na calculadora arco tangente de 0,71. Vou colocar aqui na minha do celular. Coloquem aí. Dá 35,37. A minha não tem aqui no meu celular. Deixa eu ver aqui. Calculem aí. É para aprenderem. Só ver isso aqui. 0,5 dividido por 0,7. Deu isso aqui. 0,71 aproximadamente, né? Então tá. Segunda opção. Arco tangente. Olha, arco tangente de 0,71 deu 35,53 aqui no meu. Ó. 35,53, 35,53, 35,5. Aproximadamente. Letra C. Peraí, como é que é mesmo que faz O quê? esse cálculo aí do senhor? Primeiro que quando eu coloco aqui 0,5 dividido por 0,7 dá 5/7. Aí você aperta, aí não tem problema. 5 sobre 7, não tem problema. Você pode apertar, você pode colocar agora arco tangente de 5/7. Coloca aí. Arco, que arco é esse? Onde é que é isso, É professor? aqui, ó, segunda função, na calculadora, aí você aperta na tangente, ele está em cima da tangente. Tem que ver qual é a sua Então calculadora. pode pôr só a tangente sem apertar nesse arco? Não, aí você está calculando a tangente, tem que ser o Ô, arco tangente. Beatriz, se você estiver usando a calculadora, você clica em Shift e o tangente, os dois juntos, que aí dá arco tangente. Tá. Aí Achou? aí coloca qual valor mesmo? Do 5/7, a divisão. Ó. Tá. Tem como você, se seu calculadora deu 5/7, tem um botãozinho que você aperta que ele transforma. Deixa eu ver, no caso seria... Quer ver, ó? No caso, Professor? tá de S para 7D. Eu acho que a minha calculadora não tem o arco, não, para calcular o arco. Se tem, eu não estou achando. Qual é o modelo? Peraí, só um minutinho. É da Cássio 82LAX. Eu também não tô conseguindo. Por isso que eu disse a vocês, ó, vão treinando na calculadora, porque como eu estou aqui distante é mais difícil, né? Mas vocês têm que estar fazendo as continhas aí, porque senão fica complicado. É aquela que tem que botar um monte de parênteses, é? Não, a minha não. É aquela que eu tinha recomendado? Sim. Mas se tiver o Shift aí, e tiver em... Deixa eu pegar essa modelo aqui, que aí eu mostro a vocês aqui. O meu deu certo, apertando no Shift. Então, Shift é a segunda função. Cássio. F. Não, deixa eu pegar qualquer modelo aqui. Aqui, essa. Ó, você vai apertar aqui, o Shift, essa,
Aí você vai vir aqui a tangente. Tá vendo que quando você aperta Shift tangente, você está acessando esse tangente a -1, ó, que está aqui em cima, ó. E uma coisa importante é observar se a calculadora está no modo no modo grau, ó. Tá vendo que a calculadora está com Dzinho aqui, ó. Se está com D, é porque ela está no modo grau. Quando a gente tiver em cálculo, você vai ter que mudar para o modo radiano. Aí tu vai ter que vir aqui em mod, aí apertar aqui mais uns botãozinhos e tal, e mudar para o radiano. Aí tem que ver qual é a configuração que mostra aqui. Aí para calcular o arco tangente é aqui, ó. Quem tem esse modelo é Shift, tangente, que aí você está acessando o arco tangente. Aí vai abrir um parênteses, e aí você digita o valor lá, 0,71 ou 5/7. Ok? Hein, professor? Aí para ver, tipo, 0,71, qual que era a tecla, o senhor não falou? Fechei, ó. Coloca aí, apaga tudo e coloca 5/7. Colocou? Sim. Deu quanto? Deu 5/7? Deu. Aí aperta aqui, ó. SD. Ah, tá. Eu tava tentando nessa ENG. É aqui. Deu certo. Obrigada. Nada. Então é isso aí. Por hoje vai ficar. Vamos ficar aqui. Deixa eu ver se dá para fazer mais um. Eu vou deixar para vocês aplicar. Ó, aqui, ó, foi dado o ângulo, foi dado esse cateto aqui, no caso a hipotenusa. Ele quer valor de x. Então aplica aí o seno. Seno desse ângulo é igual ao cateto oposto sobre hipotenusa. Aí também fazer um qualquer de direção. Já está em produto vetorial aqui. Não tem. Tá bom. Próxima aula a gente faz isso. Alguns aqui. Esses exercícios depois eu vou pôr lá no SEI ou então no grupo lá do WhatsApp para vocês irem treinando, tá bom? Tem já o gabarito aí. Beleza. Próxima aula eu termino isso aqui. Já tem mais de 2 horas e aula online é complicado. Não se recomenda mais de 2 horas de aula online. Aí a gente termina isso aqui. Ok? Beleza. Valeu. Falou. Boa. Oi. Oi. Falou? Para de apresentar. Alguma dúvida? Nada? Fala, pessoal, boa noite. Oh. Valeu, professor. Boa noite.